irmãos, no primeiro capítulo de Timóteo 3,11, o apóstolo Paulo vai mencionar exatamente nesse texto, né, as qualificações necessárias para os diáconos. E ele começa no verso 8, se você olhar para o texto sagrado, no verso 8 ele começa falando quais as qualificações necessárias para o diácono. Então ele começa assim: semelhantemente quanto a diáconos, ele passa a instruir as características dele. Acontece que no meio da sessão há uma ruptura, e o verso 11 então diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres. Ele passa a tratar diretamente agora acerca das mulheres. Só que imediatamente o texto parece retomar ao ponto de início do verso 8, quando no verso 12 ele diz assim: o diácono seja marido de uma só mulher. Então é um texto que pode dar aparentar que Paulo aqui está tratando do ofício do diaconato para o homem e do ofício de diaconato para a mulher, e de repente ele muda de volta para os diáconos. A pergunta que deve ser feita aqui é, literalmente, como a palavra mulheres aqui no texto, não é? Como o verso 8 diz, o verso 11, da mesma sorte quanto a mulheres. O verso 11, como nós devemos entender essa palavra, esse termo. Essas mulheres aqui são diaconisas, ou elas são esposas de diáconos, cujas qualificações foram listadas anteriormente. Aqueles que imaginam que a melhor interpretação desse texto seja diaconisas, eles apontam que o verso 8, como nós acabamos de ler, irmãos, ele inicia a expressão dizendo, semelhantemente quanto a diáconos. Mas no verso 11, da mesma forma, semelhantemente, isto é, da mesma sorte. A tradução é um pouco diferente, mas a expressão é exatamente a mesma, semelhantemente. E essa expressão, então, para alguns, parece que Paulo está mudando a discussão para uma outra tarefa na igreja. Ele está falando dos diáconos e agora vai falar das diaconisas, alguns acreditam. Pode ser plausível esse tipo de análise, irmãos, mas nós temos alguns pontos importantes aqui, né? Vamos analisar um pouquinho. Assim como os diáconos devem ser dignificados e não homens de duplo falar, mas o que eles falam é exatamente aquilo que é. Assim também as esposas ou as mulheres, elas devem ser dignificadas e não mulheres fofoqueiras. Veja o texto aqui no versículo 11, ele diz, ora, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O caso parece ser evidente, né? Porque se alguém interpretar que essas mulheres aqui são diaconisas, então ele renovou a referência dos diáconos, certo? E qualificou de novo essas mulheres como sendo as mesmas características dos diáconos. O problema, irmãos, é que ele não terminou o assunto dos diáconos. Porque no verso 12 ele retoma sobre o tema novamente. Veja o verso 12 de novo, o diácono seja marido de uma só mulher. Então, nos parece que não é muito lógico imaginar que ele está falando de ofício, muda para outro e retoma para o anterior, sem nenhum tipo de mudança. Parece que ele está tratando aqui da mesma coisa, só que ele acrescenta as mulheres e provavelmente sendo mulheres dos diáconos. O que nós podemos ainda pensar um pouco, irmãos, é que, olhe para o texto, por favor, não é? Quando você olha para as qualificações no verso 12, elas são tão importantes que elas são repetidas, por exemplo, no ofício de presbíteros. Veja o verso 12 comigo.
O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Veja agora o verso 2 do capítulo 3, o que diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ora, a palavra aqui pode significar não apenas mulheres, pode significar esposas, ela pode significar até mesmo mulheres ou esposas. O texto é claro. Se Paulo está falando aqui literalmente de um outro ofício, ou as mulheres no ofício do diaconato, nós esperaríamos que o apóstolo fizesse uma menção específica, se ele tivesse esse pensamento em mente. Mas ele coloca um termo tão geral que não tem como você imaginar que ele está falando das mulheres, senão daquelas que estão ligadas aos diáconos. A mudança repentina no tópico das qualificações de diáconos para prováveis diaconisas teria necessidade de mais explicações, ou pelo menos uma qualificação melhor nessa transição. É uma mudança não natural. Muito estranho. Veja, irmãos, que o verso 11 e o 12, há uma continuidade, como se ele estivesse falando a mesma coisa sempre. Ele não está aqui fazendo transição alguma do verso 11 para o verso 12. Outro ponto importante para olhar, irmãos, as mulheres aqui, da maneira como nós entendemos como esposas de diáconos, né? Veja que o termo mulheres no grego pode também significar, como eu já falei anteriormente, esposas. E alguém disse assim, veja, se fossem as mulheres dos diáconos, Paulo teria colocado um pronome possessivo, as suas mulheres. Por que ele não coloca o pronome possessivo? Por que ele deixou aberto? Ora, se a palavra em grego pode significar esposa, o pronome possessivo é desnecessário, porque esposa, ela já se sabe que ela é casada com aqueles a quem ele se refere. Se a tradução é esposa, não há necessidade de um pronome possessivo, isto é, a esposa deles, não há necessidade disso. O significado da palavra é muito claro, irmãos. É só você olhar a palavra esposa, veja, no verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher. Interessante, esposa por mulher é encontrado no versículo seguinte. E outro lugar também você vai encontrar, veja, capítulo 3, verso 2 de novo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Entende? Então, mulher aqui é esposa. Esposo de uma só mulher, esposo de uma só esposa. Então, a palavra mulher aqui está associada à ideia de que ela é casada com o presbítero naquele contexto em particular. E aí nós podemos ir um pouco mais adiante. A melhor maneira de olhar para esse texto seria olhar para essas mulheres aqui como sendo de fato esposa de diácono. Isso parece muito claro no texto, muito mais claro do que qualquer outra maneira de ver o texto. Depois de ele mencionar as mulheres aqui no texto, como nós estamos vendo, o apóstolo vai continuar com as qualificações necessárias para o diácono. Parece mais natural, então, assumir que essas mulheres estão associadas diretamente aos diáconos e serem, na realidade, suas esposas. A menção de esposa no verso 11, naturalmente leva o apóstolo a notar o que vai acontecer no verso seguinte: o diácono seja marido de uma só mulher. Entende? É característica da mulher e ele tem que ser marido de uma só mulher. Parece muito mais lógico. Parece que a esposa vai ter o princípio no verso seguinte: o diácono é marido de uma só mulher. O verso 11 e o verso 12 estão muito mais conectados dessa maneira. E qual a característica dessa mulher, irmãos? Né? O que é que essa mulher pode fazer?
o diácono ele pode ser muito mais efetivo no seu trabalho se ele tiver uma esposa que dê suporte a ele, exibindo um tipo de característica que é mencionado pelo apóstolo: uma mulher reverente, uma mulher não maldizente, uma mulher temperante, fiel em todas as coisas. Não é de estranhar que Paulo aqui faça uma menção muito clara, irmãos, uma menção muito clara, que as esposas, como no texto escreve, como essas mulheres aqui, ele está dizendo, essas mulheres são na realidade aquelas que vão ser o suporte para os diáconos, as suas esposas. As esposas dos diáconos, essas mulheres, estariam envolvidas de alguma maneira com um trabalho diaconal do marido, servindo ela de assistência para o marido, especialmente ajudando outras mulheres que precisam na igreja. O caráter das esposas, irmãos, não era, e aqui é importante, não é? O caráter das esposas não era um fator da mesma maneira como dos diáconos, não era dos presbíteros como é dos diáconos. Eu vou relembrar isso. Você não tem nos presbíteros essa declaração dizendo as mulheres dos presbíteros. Ora, é claro que as mulheres, como qualquer mulher na igreja, precisa se comportar biblicamente, isso é óbvio, mas para o presbítero há uma função importante. Lembre-se que no capítulo 2 é dito assim: eu não permito que a mulher tenha autoridade na igreja, logo, e nem permito que ela ensine na igreja. O ponto é, a autoridade dessa mulher no texto sagrado, ela não pode se exercer na igreja. Por quê? Porque ao homem foi dado isso. O que é dito ao presbítero? Ele tem que ser apto para ensinar, e a mulher não tem esse papel na igreja do Senhor Jesus Cristo. É o que o texto está dizendo. Logo, as esposas dos presbíteros, elas não têm a mesma necessidade nesse contexto do serviço na igreja como as esposas dos diáconos, que precisam ter essa característica para o serviço que esses homens prestam na igreja do Senhor. Como elas servem ao Senhor nesse contexto. Dessa maneira, ainda podemos um pouco mais adiante pensar o seguinte: a identidade dessas mulheres como esposas de diácono pode ser ainda afirmada pelo seguinte: o status marital delas. Veja como é interessante. Fidelidade e seu status marital. Veja como é interessante. Se você olhar nas qualificações deles, você percebe que o status dessas mulheres, você não tem aqui dizendo para elas, por exemplo, elas têm que ser casadas com só marido. É tão sério o casamento com uma só pessoa, que para o presbítero é dito isso, tem que ser marido de uma só mulher. E para o diácono é dito isso, tem que ser marido de uma só mulher. Como então para a diaconisa não teria que ter também? Tem que ser esposo de um só marido. Não existe essa declaração. É claro, porque nesse contexto ela está sendo tratada aqui como a esposa desses diáconos. Uma outra indicação de que essa mulher, no verso 11, não eram diaconisas, irmãos, é que não há nenhum requerimento para elas serem testadas, como é o caso dos diáconos. Veja, no verso 10 do capítulo 3, ele diz assim: também sejam estes primeiramente experimentados. Elas não precisam disso, irmãos. Na realidade, o que elas precisam é controlar as suas línguas e serem fiéis, não serem maldizentes, é que o texto está dizendo. Mas tendo em vista que a referência é para a esposa do diácono e não a diaconisa, o período de texto é irrelevante, não há nenhuma indicação disso. Concluindo esse primeiro aspecto, veja só, irmãos, a evidência parece nos mostrar que 1 Timóteo 3,11 está tratando das esposas dos diáconos. Está certo? Parece muito claro. Não há nenhuma convicção que possa afirmar de que aqui existem diaconisas ordenadas na igreja. Então, é por isso que você pega as traduções de modo geral, quase todas elas traduzem assim:
mulheres ou esposas, ao invés de diaconisa. Você não vai encontrar uma tradução que coloque diaconisa, mas mulheres e esposas. Mulheres e esposas. Ainda um pouco mais adiante, nesse mesmo texto, irmãos, preste atenção em alguns detalhes importantes. O que é que Paulo ainda nos mostra na sequência, juntando aqui mais argumentos para esse texto? Outras considerações podem ser aqui trazidas para dentro do debate biblicamente. Lembra lá em Atos 6, sem desmarcar 1 Timóteo 3, volte comigo lá para Atos capítulo 6, por favor. Atos capítulo 6, que é quando é instituído, né, o diaconato, podemos chamar assim, no Novo Testamento. Atos capítulo 6, a partir do verso 1, você vai encontrar aí a instituição dos diáconos, assim que o título mesmo coloca na Bíblia, a instituição dos diáconos. Preste atenção em alguns detalhes, irmãos. O que é que está acontecendo aqui? Veja o verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Veja que coisa interessante. Aqui, quem é que estava sendo esquecido? As viúvas de alguns. Quem é que está precisando? Quem são as mulheres aqui, irmãos? Quem precisava eram as mulheres. Então, veja, os 12 pediram para... alguém pediu a eles para que eles pudessem escolher alguém que pudesse socorrê-los, uma vez que os apóstolos não tinham tempo para servir à mesa. Ora, alguém poderia dizer, não são as mulheres que estão precisando? Por que não escolher, então, uma diaconisa agora para ajudar as mulheres? Não era uma hora perfeita, não era uma necessidade perfeita ali. Ele manda escolher homens, cheios do Espírito Santo. Você entende? Era um momento, veja, se a necessidade é a porta de entrada para o estabelecimento do diaconato, era essa a grande oportunidade de Paulo ou dos apóstolos ali afirmarem o seguinte, não Paulo nesse contexto, que não era nem convertido ainda, mas era aqui o momento que eles deveriam estabelecer o princípio. Escolham diaconisas. Mas não, sabe o que eles fizeram? Verso 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós o quê? 7 homens de boa reputação. Esse é um princípio importante. O ofício foi dado aos homens na igreja. Esses homens, eles deveriam ser apontados e escolhidos. O verso 3 vai dizer, escolhei dentre vós. Esse verbo aqui, escolher, irmão, significa colocar alguém na posição de autoridade. Colocar alguém em posição de autoridade. Os 7 tinham autoridade de cuidar dos pobres. Eles tinham autoridade para zelar pelos pobres. Eles iam agora analisar e avaliar como o alimento era distribuído para as pessoas. Mais uma vez, eu volto a repetir, bater na mesma tecla. Não haveria nenhum lugar mais precioso se as mulheres podiam ser diaconisas, para nesse momento escolher alguém que pudesse ajudar as mulheres. Nesse momento. Mas se fossem mulheres ali, ia violar um princípio, sem desmarcar Atos, 1 Timóteo capítulo 2, verso 12, que diz assim, não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Irmãos, isso aqui é proteção clara nas Escrituras. Eu não permito que
autoridade de apóstolo, como a Escritura claramente nos ensina. O que vai acontecer na sequência é que Paulo não está apenas preocupado, irmãos, com o culto, mas com a igreja como um todo, em todos os aspectos da igreja. Batendo na mesma tecla que temos feito nesse sermão dos capítulos 3, nos sermões do capítulo 3, você vai ver dos versos 14 e 15, mais uma vez, do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, dizendo: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. A pergunta que deve ser feita, então, é: o princípio de proibir as mulheres de ter autoridade sobre os homens na igreja poderia excluí-las do diaconato? Poderíamos ainda melhorar a pergunta: o ofício de diaconato envolve exercício de autoridade sobre os membros da igreja? Claro, então a resposta precisa ser dada. Primeiro, quando o apóstolo Paulo dá o critério para os presbíteros e diáconos, no primeiro capítulo de Timóteo, 1 Timóteo 3, ele faz isso, irmãos, de uma maneira que ele mostra um paralelo entre os dois ofícios. Depois de ele lidar com o ofício de presbítero, ele começa a descrever as qualificações para o diácono, no verso 8, escrevendo da mesma forma. Essa terminologia indica que existe similaridade nas qualificações, tanto para presbíteros quanto para diáconos. E o que é que se faz hoje, então, na tentativa de colocar diaconisas em igreja? Diminuir o papel dos diáconos, dizendo que eles não têm autoridade sobre os membros. E é esse o grande erro dos nossos dias. Tirar a autoridade deles para que se possa diluir no meio da igreja. E isso é estranho, isso não tem fundamento nenhum. Não tem nenhum. Isso indica que existem similaridades entre eles. Existe um certo vínculo no fato de que eles são tratados ao mesmo tempo. E termina os presbíteros e imediatamente inicia os diáconos. Ou você acha que é por qualquer motivo que Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 1, verso 1, dizendo o seguinte à igreja de Filipe: aos presbíteros e aos diáconos da igreja. Ele escreve se dirigindo aos dois ofícios da igreja, aos presbíteros e aos diáconos da igreja. Se as mulheres são excluídas de um ofício, é esperado que elas sejam excluídas do outro também. Segundo ponto importante, as qualificações de ambos, irmãos, presbíteros e diáconos, assumem o seguinte, não é? Aquele que vai ter o ofício é o homem. O requerimento são muito claros: presbítero e diácono inclui maridos de uma só mulher. Veja, é só repetir de novo, 1 Timóteo 3,2, já lemos várias vezes, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Veja agora o diácono, verso 12 do capítulo 3, ele diz a mesma coisa: o diácono seja marido de uma só mulher. É requerido isso. Terceiro, o diácono deve ser como o presbítero, irmão, exercer liderança. Sabe como? Na maneira como ele governa a sua casa. Vou repetir, 1 Timóteo 3, verso 4 e 5, quando ele fala dos presbíteros, veja lá: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Agora veja o verso 12 do mesmo capítulo 3, referindo-se aos diáconos: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Você percebe? Os dois devem exercer liderança, conduzindo bem a sua própria casa, presbíteros e diáconos. Governando mesmo, irmãos. A liderança, o exercício da autoridade. Isso é importante para esse ofício que Deus estabeleceu na igreja. Mas ainda um outro ponto importante como argumento
É claro, dos primeiros 3 pontos anteriores, que a estrutura de autoridade na casa é como um espelho para o governo na igreja. 1 Timóteo 2 e 3 estão estabelecidos em termos como nós devemos governar a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15, como você deve governar a casa de Deus. Aí ele diz, como eu governo bem minha casa, como eu governo bem minha casa. Essa é uma sentença muito clara. Como isso é tão importante, irmãos? Porque esse é um tema que precisa ser tratado, diluído, reforçado, porque essas são as portas de entrada para muitos erros no meio da igreja do Senhor. O feminismo, ele não quer o presbiterato primeiro, ele quer o diaconato primeiro. Ele quer diminuir o papel do ofício do diácono e depois ele adentra as portas até quando você terá que ordenar mulheres ao sagrado ministério. Ora, irmãos, nada contra mulheres, né? Mas na realidade é óbvio que isso é apenas o que Deus ordena. Pelo contrário, as esposas estarão protegidas, elas não vão lidar com os problemas que nós temos de lidar, elas não vão lidar com as lutas que nós temos de lidar, com os conflitos que pairam sobre o nosso trabalho, as lutas e os conflitos necessários do nosso ministério, que são fundamentais, e você protege sua esposa, e ela vai lidar com a sua casa, com seus filhos, e ajudar você no governo da sua casa. Como a mulher será protegida na casa de Deus e na sua casa, se o marido assumir o seu papel, se o marido assumir a liderança da sua própria casa. Como isso vai ser importante. Eu preciso então, partindo para o encerramento, irmãos, podemos ver como muitas mulheres podem servir a igreja do Senhor. Você vai encontrar, por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, por favor, abra sua Bíblia comigo, Romanos 16, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. As pessoas pegam esse termo aqui para dizer servindo, que é a palavra para diácono mesmo, e diz que ela era uma diaconisa. Só você entender como é diferente, irmãos. Sem desmarcar esse texto, por favor, Atos capítulo 14, verso 14, por favor, veja comigo, sem desmarcar o texto de Romanos, Atos 14, 14 diz assim a palavra de Deus, o apóstolo diz assim: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, olha, irmão, nós sabemos que o apóstolo era Paulo. Como é que ele chama a Barnabé de apóstolo? Você entende? Não é porque usa o termo apóstolo que ele é um apóstolo. Por quê? Porque apóstolo aqui é o termo grego para a expressão, os que foram enviados, são aqueles que foram enviados aqui, eles são os enviados pela igreja. Porque apóstolo de Barnabé não entra dentro dos apóstolos. Por que ele é chamado de apóstolo aqui? Então, é possível você exercer, você fazer esse serviço sem ter o ofício. E na mesma coisa as mulheres, como elas podem servir a igreja sem precisar do ofício regulado pela própria igreja, como é bom. Lucas vai mencionar que em determinado ponto no ministério de Cristo as mulheres o acompanharam. Haviam certas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Lucas 8, 2, verso 3. Maria, chamada Madalena,
não é, de quem saíram 7 demônios, e Joana, a esposa a mulher de Cusa, e que era aquela que servia Herodes, e Susana, e muitas outras que proviam para ele daquilo que elas possuíam. Lucas 8, verso 2 e 3. O verbo lá é diaconel, é para descrever como elas tinham esse trabalho de prover. Elas eram misericordiosas, as mulheres são bondosas, elas ajudam. Como a maternidade, são aquelas que têm prazer em cuidar, em proteger, em ajudar. Isso é visto nelas. A descrição dessas mulheres sugere que elas ministravam ao Senhor, irmãos. Sabe como? Como fruto do amor e da gratidão pela obra do Senhor para com elas. É claro que o Senhor se beneficiou do serviço nessa ocasião. As mulheres testemunharam sua crucificação, e dentre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, Salomé, que também o seguia e ministrava a ele quando ele estava na Galileia. E muitas outras mulheres vieram até ele a Jerusalém, Marcos 15, verso 40 a 41. Embora as mulheres servissem ao Senhor e ministrassem a ele em maneiras diferentes, ele nunca escolheu uma mulher para a posição de liderança, e nunca isso foi um desrespeito a elas. Nunca o Senhor escolheu uma mulher para o ministério e para o presbiterato, para o pastorado, para o apostolado. Elas serviam ao Senhor. Os 12 apóstolos eram homens. Atos 6, verso 3, eles escolheram diáconos, homens, cheios do Espírito Santo. Como é importante pensar, irmãos, que é isso que a igreja do Senhor precisa. Como as mulheres dos diáconos são importantes no ministério deles, não sendo maldizentes, reverentes, fiéis em tudo. E esses homens precisam governar bem sua casa, para que possam governar a casa de Deus. O problema da igreja, muitas vezes, é tirar os olhos das Escrituras e tentar se adequar à realidade do mundo em que vivemos. Nosso trabalho é agradar ao nosso Deus e servir a igreja como Ele nos ordenou. Como as mulheres podem servir e servir a igreja do Senhor? Quantas outras mulheres, veja, como vocês podem fazer, irmãos, irmãs, nós temos tantas mulheres grávidas no nosso meio, tantas mulheres grávidas no nosso meio, mulheres que acabaram de ter criança. Como é bom as mulheres mais experientes poderem ajudar essas mães. Como é bom as mulheres experientes poderem mostrar a ela como fazer, o que fazer, orientando-as na medida das suas necessidades. Como nós temos pessoas, irmãs, que passam necessidades pessoais tão íntimas. Como você poderia socorrer essas irmãs
aconselhando, orientando, sendo um padrão para ela. Mas o ofício, e aqui é importante, irmãos, nós não temos autoridade de dar autoridade àqueles ou aquelas que Deus não escolheu para o ofício. Mas nós temos autoridade, à luz das Escrituras Sagradas, para dizer, começando com as mulheres dos diáconos como exemplo, e olhando para as mulheres mais velhas, elas possam, dentro da submissão à palavra de Deus e à doutrina, servir as outras mulheres, para que elas possam amar os seus maridos, amar os seus filhos, cuidar bem da sua casa. Como isso é necessário nos nossos dias. A nossa certeza, irmãos, e a nossa plena e total convicção é que o Senhor escolheu esses ofícios para cuidar da igreja do Senhor e escolheu os homens para esse propósito. E aqui eu quero me dirigir a você, homem. Primeiro, pai, mãe, eduque os seus filhos para serem homens que protejam, que guardem, que zelem pelo outro. Crie os seus filhos para serem homens bíblicos na estatura de Cristo, que deu a vida, que abençoava, que zelava e que protege o seu povo até o fim. O Senhor seja o nosso exemplo. Crie os seus filhos, homens, para serem líderes. Nós precisamos urgentemente, numa sociedade, irmãos, que tem tornado os homens cada vez mais femininos, nós precisamos de homens bíblicos, de homens que amem ao Senhor, que deem sua vida por Ele, e que cuidem dos seus, que protejam sua casa, que sejam tementes a Deus, que eduquem seus filhos no temor do Senhor, que amem a Cristo acima de todas as coisas. Ah, como as mulheres serão protegidas com homens assim, nunca violentadas, nunca espancadas, nunca sofrerão dano, elas serão protegidas, amadas e se sentirão seguras. Quando tivermos homens assim, cheios dessa graça. Urgentemente, irmãos, urgentemente, nós precisamos dessa verdade no nosso meio, para o bem da igreja, começando dentro da nossa casa. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Ó Deus bendito, são tantos os desafios da nossa vida nesse mundo caído em que vivemos. Tantas fraquezas nesse mundo em que vivemos. Por isso nós erguemos as nossas vozes a Ti e suplicamos, ó Deus, tem misericórdia de nós, da Tua igreja, Senhor, nesse mundo tão cruel, que vai entrando em colapso dia após dia. Ó Deus, dá-nos amor por Tua palavra, pelo Teu nome, que não sejamos homens que amam confusão e conflito, mas que nós tenhamos prazer em fazer o que Te agrada, de todo o nosso coração, Senhor Deus. Ó, levanta diáconos e presbíteros na nossa igreja. Ó, abençoa os diáconos e os presbíteros dessa igreja. Abençoa, Senhor Deus. Derrama a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.